Olá, eu sou Elisa Augusto e você está acompanhando o podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Neste espaço, discutimos temas importantes, sempre com a presença de especialistas. No tema de hoje, vamos falar sobre difusão e cultura científica. Para este tema, convidamos a professora doutora Cristiane de Magalhães Porto, graduada em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIT e pesquisadora do ITP, com Bolsa Produtividade Nível 2 do CNPq. Convidamos também Ana Isabel Nascimento Souza, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes. E para receber os convidados à Mesa do Conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doirado, que irá interagir e fomentar ainda mais o assunto. Lembre-se, você pode participar. Envie sua pergunta, o ITP responde. Um ótimo podcast. Olá, muito obrigado e bem-vindos à Mesa do Conhecimento deste podcast número 10, Tendências Inspiradoras do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Muito obrigado à presença de todos já foram apresentados e eu vou deixar as palavras iniciais para o presidente do ITP, diretor-presidente Paulo Doirado, por favor. Bom, mais uma satisfação de estar aqui e trazer um assunto tão importante, né? Difusão e cultura científica, que não é fácil juntar essas duas peças, né? Mas que com certeza nós vamos ter a oportunidade aqui de debater e trazer cada vez mais a aproximação do conhecimento científico, da cultura científica para a comunidade de um modo geral. Então, o nosso papel aqui é estar fazendo essa ponte, essa mediação entre esse olhar científico de base e o senso comum, a capacidade das pessoas de terem mais compreensão sobre esse universo, né, da ciência, do laboratório, do cientista, que muitas vezes está aparentemente afastado da sociedade, mas que na verdade está trabalhando por ela. E aí nosso papel aqui é exatamente ajudar nessa divulgação e trazer um pouco dessa mensagem da ciência para todos. Muito obrigado pelas palavras. E para iniciar a primeira pergunta, vou direcionar à professora doutora Cristiane Magalhães. Professora, o que é difusão e cultura científica? Bem, eu posso dizer para você que, como eu falei há pouco aqui, a gente conversando no off, no making off, a difusão é o que a gente chamaria, se a ciência existe, a difusão ela é aquela que faz o transporte, né, que comunica. Então, ela é o sistema circulatório da ciência. E como esse sistema é formado por veias e artérias, né, essas artérias que vão distribuir esse sangue para as veias, a gente pode dizer que a difusão traz a disseminação e a divulgação. A disseminação como um texto mais acadêmico, mais voltado para, digamos, as pessoas que estão intramuros nas universidades, institutos de pesquisa, ou seja, o pesquisador intra e extra pares, o extra pares o texto mais aberto para todos os pesquisadores, enquanto que o intra ele é voltado para os pesquisadores da mesma área, como é o caso de química, física, até a própria biologia, enfim, alguns outros, a matemática. E o extra pares é um texto acadêmico, sim, mas mais interdisciplinar, que dialoga mais, que tem uma sensibilidade de escrita mais leve. Principalmente hoje, a gente brinca, né? 6 propostas para o próximo milênio do Calvino, onde ele fala da rapidez, da multiplicidade, da visibilidade. Eram 6, mas não são 6, são 5. A última ele não conseguiu escrever. Então, assim, a escrita do próximo milênio, que a gente fala, e até as coisas, ela passa a ser dinâmica, visível, rápida, né, por conta de várias nuances que a gente tem. E a tecnologia, de forma online, ela traz essa necessidade, essa informação que se deposita e aí a gente vai buscar isso. Então, a divulgação, ela é esse texto, essa pesquisa, por exemplo, quando se descobre a cura de uma doença, ninguém vai falar numa televisão sobre
com termos científicos pesados. A gente vai buscar uma forma de falar que a comunidade entenda. Então, se hoje a ciência ainda é um bicho-papão, se assusta, se as pessoas não querem seguir a carreira, é exatamente porque talvez a gente não saiba trazer essas pessoas para perto com o nosso discurso. E a gente se nivela com aquele cara enjoado, o intelectual que fala difícil, aquele cara que praticamente não come, que vive trancado no laboratório, que é meio maluco, não gosta de tomar banho. E isso já caiu por terra, né? Visão positivista, como é que eu posso dizer, cartesiana, que a gente está revendo há muito tempo. Então, essas releituras. E hoje a ciência, ela quer estar junto do povo, porque ela precisa. No nosso país, 98% das pesquisas é mantida pelo dinheiro público, pelo imposto que você paga, que nós pagamos. E como tal, nós temos direito de saber o que é que está acontecendo nos laboratórios do nosso país e do mundo, né? Então, assim, há um processo onde as pessoas falam assim, Cristiane, você acredita que a cura do câncer existe? Eu digo sim. Agora, vai ver aquele poder de laboratório, dos laboratórios que é muito forte, né? Que mantém isso, a gente não sabe. Como agora você ouve falar da vacina contra o câncer, vacina contra a dengue. A vacina contra o câncer está sendo testada. E isso a gente sabe porque a gente está atrás, porque a gente quer ler. Nós temos revistas boas, nós temos jornalistas bons que falam sobre isso, né? E também sentimos muito que os programas sobre ciência ou são muito cedo ou são muito tarde. Consequentemente, as pessoas sabem pouco. O nosso público não é um público leitor. E, principalmente, ele é o público do audiovisual, né? E isso deveria ser melhor trabalhado. Não só nas TVs educativas, etc., mas nas TVs abertas de uma forma que fosse feito com mais cuidado, que chegasse mais perto. Só um exemplo. Antes, cozinhar não era visto como uma coisa nobre. Só os grandes chefes, principalmente os homens, eram homens. De repente, lá pelos 2000 e pouquinho, começou a aparecer os programas de culinária. Ninguém sabia o que era um lemon pepper, ninguém sabia o que era chimichurri, etc, etc. De repente, isso começou a ir para o meio do povo, né? Popularizou. Hoje todo mundo fala de cozinha como um chefe, é cultura da cozinha mesmo. E você assistia muito MasterChef, aí você não estou mais a fim de assistir, que tem muita coisa ali que, né, que não faz mais sentido. Você começa a evoluir. Então, falar de ciência e também da cozinha é uma forma de ciência, porque a maior química que existe está ali. Estou falando com uma pessoa que gosta de cozinhar, lógico. Eu não come muito, não, mas adoro cozinhar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer como se diz o Rubem Alves, escritores e cozinheiros, onde ele faz uma analogia entre o escritor e o cozinheiro, porque saber e sabor tem a mesma etimologia do verbo sapare, do latim, que é saber. Dizem no português que não se diz mais, que se dizia sua comida sabia bem, ou seja, sua comida era boa. Então, o que a gente precisa mesmo sentir é como chegar mais perto do nosso aluno. Nós vamos para a 20ª semana de Ciência e Tecnologia. E tem muita gente trabalhando para levar a ciência para esses meninos na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Se você pega um projeto do pessoal do Amazonas para fazer agora na Semana de Ciência e Tecnologia, você fica fascinado. Aí você fala, poxa, por que esse cara não botou as 20 páginas que a gente pediu e botou 38? Aí você, consequentemente, você tem que desclassificar porque está no edital. Então, assim, são esses detalhes que nós precisamos, assim, o Instituto como um centro que tem pesquisadores de ponta, pesquisadores renomados, inclusive, bem conhecidos no mundo, nas suas áreas. Eu acho que a nossa função, né, como pesquisador, é exatamente nos aproximar. E eu sempre digo, gente, divulgação científica começa em casa. No momento que você diz, eu vou para a universidade, que seu pai pergunta, fazer o quê? O que você faz? Aí você não diz, você está fazendo mestrado, você está trabalhando. O que é mestrado? Né? Não se toca.
Ah, não, é muito difícil, você não vai entender. Não, ele entende, se você tiver paciência. Então, assim, a divulgação científica, ela é feita nas pequenas coisas. No momento que você para numa sala, que você leva alguém para falar do seu tema, que aquele cara está meio nervoso. Eu tive um grande amigo que uma vez eu fiz um desafio, ele disse, você faz probiótico. Você trabalha com barra de cereal de genipapo, com probiótico do leite, que todo mundo joga fora aquela parte. Eu queria que você escrevesse um texto de divulgação científica me falando disso. Ele levou 3 meses e disse que nunca mais ele aceitava aquele desafio, mas ele fez. Gente, como foi que eu consegui, né, trazer esse texto de uma forma mais próxima da sociedade? A gente não pode querer que a sociedade toda entenda, porque nós temos um problema de base, que é a alfabetização. E o analfabetismo funcional no nosso país é muito forte. Nós conseguimos ver pelas posições políticas e a falta de senso crítico do nosso povo, inclusive, não vamos dizer todos, mas sabemos que isso é uma fonte muito séria de... Então, assim, nós temos coisas como a transexualidade, que precisa ser explicada para poder não criar esse tanto de preconceito. A questão do negro na sociedade, a discriminação, por que ele está aqui, o que a gente fez. Então, assim, é conhecer o que foi feito, o que a mulher está fazendo na sociedade. Quando a gente assiste ao filme da Marie Curie, você vê que ela sofreu horrores até ter o laboratório dela. Só teve porque se juntou com um homem. A Mary Shelley, ao escrever Frankenstein, passa pelo mesmo processo. O livro não sai com o nome dela, primeira edição. Então é preciso que a gente leve, por exemplo, eu acho que tem filmes que ajudam muito, tem músicas, eu amo Gilberto Gil, quando ele fala, em 1976, que queremos notícia da antimatéria. Aí depois você vai para o CERN, né, entre a Suíça e a França, você vai conseguir ver o que é essa antimatéria. Então, assim, são coisas que a gente... O que é física quântica mesmo? Quando você vai assistir, você acha muito interessante essa ideia agora do filme do Oppenheimer, falando da questão da bomba atômica, que depois o pessoal até brinca, metade do filme é Einstein pedindo que ele não faça a bomba, e a outra metade ele se arrependendo porque fez a bomba. Mas ainda bem, infelizmente são essas. Então, não adianta pensar que o que tem na bomba atômica é de tudo ruim, é de consequência de um momento da sociedade, da humanidade, onde se usou da pior forma o que se tinha. Como você tem a radioatividade, que a Marie Curie e o Curie também descobrem, trabalham, mas o tanto que ela salva, ela também mata. Então é isso que a gente tem que entender, que a ciência ela não é cristã, ela é ciência. Ela não é nem religiosa, nem nada. Ela está no mundo e é utilizada da forma que se molda e que a pessoa quer. E eu continuo dizendo, a ficção científica, ela te ajuda, mas ela também cria uns monstros que a gente, né? Eu brinco sempre que a carreira eu acho que o mestrado deveria ser o doutorado e o doutorado o mestrado, porque os mestres, tanto na literatura quanto no cinema, são os melhores. Você tem mestre Yoda, você tem o mestre dos magos, mas você tem o Doutor Estranho. Então, assim, isso a gente poderia trabalhar em benefício próprio, para levar a ciência ao público. Mas a nossa vida também, a gente tem que dar conta dos lattes, a gente tem que dar conta da produção junto aos programas de pós-graduação. Mas eu acho que a gente tem que usar um pouco dessa sensibilidade que a ciência também te dá. Como diz o Einstein, a arte e a ciência, a diferença é a forma que cada um se dedica, mas não a intensidade que cada um dedica a cada uma. Se a gente for abordar, pegando um gancho do que a professora Cristiane falou, difusão seria essa questão dessa capilaridade, dessa comunicação. Divulgação científica, quando eu vou me aproximar, é como aluna da professora Cristiane, na matéria Fundamentos de Divulgação Científica e seus percursos. Há um ano atrás eu não saberia o que era divulgação científica. A minha formação é em saúde, eu exerço a medicina, mas na graduação eu não tinha um contato.
com o que era divulgação. Eu produzia artigos, eu tinha facilidade com textos acadêmicos e toda uma metodologia distinta, e agora eu me aproximo desse mundo de divulgação científica, que é fazer essa releitura de textos para a sociedade a partir de um conhecimento científico que eu tenho. E a professora trouxe vários pontos que eu fiquei, isso aconteceu comigo. Por exemplo, ela falou que a gente tem uma sociedade que é muito voltada para o audiovisual e não para uma questão textual. Mas a minha formação enquanto indivíduo é muito textual. Toda a minha produção que eu aprendi durante a disciplina foi voltada para material textual, porque era uma coisa que eu fui criada assim. E aí, quando a professora fala dessa questão, porque o mestrado, quem faz mestrado, doutorado, a família tem que ter acesso. Minha família lê os trabalhos. Eles são minha primeira banca. Então, eles precisam compreender, porque a partir da visão deles eu consigo integrar tanto interpares, na academia, entre medicina, enfermagem, todas as ciências biológicas da saúde, mas eu consigo também me comunicar com outras pessoas. E no momento eu estou fazendo mestrado em saúde e ambiente, aqui pela Universidade de Tiradentes, e eu estou no estágio docente. E teve uma frase que eu usei, que eu disse, olha, essa frase é interessante, eu preciso reproduzir, porque eu acho que serve não só para mim, mas para outras pessoas. No meu caso, o médico, eu acho que ele é um decodificador. Então, eu tenho informações do que é uma ressonância, todo o conceito da Marie Curie a gente puxa aqui, do que é uma ressonância, posso aplicar tudo isso, mas na hora que eu vou explicar o resultado de uma ressonância para o paciente, eu preciso decodificar essa informação de osteófitos e virar um bico de papagaio, por exemplo. Sim. Então, eu preciso transitar em diferentes formas de me comunicar. A linguagem, se é regional ou não, a divulgação científica passa por essa questão de comunicação, de como eu vou fazer uma releitura para que o meu conhecimento científico chegue nessas pessoas. Eu não sabia a importância de fazer divulgação científica até entender o que era divulgação científica. Eu penso assim, né, que o cientista, de um modo geral, e aí eu vou falar aqui com uma visão pedagógica, ele termina, às vezes, se afastando um pouco da própria sociedade por conta do seu desafio, a sua postura de estudar. Eu lembro que quando eu tinha que fazer prova de matemática no dia seguinte, na véspera eu já me recolhia, já me afastava, né, inclusive do convívio social, para poder estudar matemática. Então, quando nós estamos fazendo uma pesquisa com profundidade, nós tendemos a nos afastar do meio social, né? Como dizem aí na brincadeira, fica meio antissocial, mas a gente se distancia para poder mergulhar naquela, né, aquela caminhada que é uma imersão, né? O trabalho da pesquisa e tal, profunda. Então, eu penso que talvez seja o caso de se estimular de alguma forma, já nas formações, né, a capacidade de comunicação, melhorar isso e chamar a atenção para esse ponto, que quando nós precisamos usar a cabeça, como se diz, né, de pensar, estudar, aprofundar o conhecimento, a gente, de certa forma, vai se recolher. Então isso é um distanciamento, é um afastamento que termina até virando um hábito na medida em que vira comportamento, na medida que se repete, né? Então é importante, penso, que o cientista tenha essa noção clara, assim, né, sobre esse aspecto pedagógico mesmo, de que é necessário ser estimulado e aceitar esse outro lado de buscar melhorar a comunicação, de buscar ampliar mais o diálogo, a participação, né? Essa tradução, como você colocou, né, que o médico é obrigado a fazer entre a leitura de uma ressonância e o que ele diz ao próprio paciente. Então, isso aí são essas traduções, é um enriquecimento da comunicação, da capacidade da própria linguagem, né? E eu vejo sob esse aspecto, né, que poderia se fortalecer nas formações a comunicação, de modo geral, já como elemento integrante do itinerário. Assim, a gente pode pensar, né, como eu brinco muito, eu digo assim, a gente, pessoal, brincar. Nós temos uma cultura científica e ainda não. Porque a cultura é um bem de todos, né? Todo mundo tem acesso, deve ser assim. E no caso da ciência, nós estamos fazendo a divulgação, mas quando é que a gente vai chegar ao que o Carlos Vogt diz, né, que é cada brasileiro que se acha um técnico de futebol, que também seja um cientista, que também dê pitaco e diga, olha, isso aqui não dá.
nos países desenvolvidos, se um cientista diz isso faz mal, e a comunidade tem certeza que não faz, ela não obedece. Que foi o caso da bomba de Chernobyl, né? Quando aconteceu que a população disse até determinado ponto não vai fazer mal, mas alguns não vai, e a população realmente tinha essa instrução de que até ali não ia fazer mal, não ia ter o mesmo efeito, né? Mas que dava tempo eles saírem, enfim. Mas, assim, o que Ana fala, mas você é uma privilegiada, Ana, né? Que vem de uma... Você, por exemplo, vamos lá, a gente tem uma médica, né? Fez universidade pública, tem os pais que apoiam, mas a nossa realidade é aquela. Você vai fazer o quê? Você só estuda, você só dá aula, professor. Então, assim, é preciso que a gente abra as portas e tire esse desnivelamento entre quem é professor, quem é médico, quem é advogado, quem é engenheiro, só para entender que a gente faz parte de um todo complexo que mantém a vida e sustenta, né, a questão diária do ser humano. Quem é o poeta, quem é o cantor, eu não sei viver sem música. Então, para mim, isso me sustenta. Eu não sei viver sem a ficção. Apesar de ser uma mulher da ciência, eu adoro ficção, adoro ler ficção. Minha formação é letras. E eu sou aquela pessoa que eu gosto mais de ler do que de assistir filmes. Eu acho que a minha imaginação trabalha melhor, mas isso é meu, né? Então, assim, tem muitas coisas que eu digo, que eu penso, assim, por exemplo, eu leciono metodologia científica. E os alunos já entram com aquela... Primeiro que eles odeiam a professora. Eu falo porque eu fiz uma pesquisa em 2007, 2008, quando a rede social era Orkut. Você tinha mais comunidade. Eu odeio metodologia científica do que eu odeio matemática. Não, mas quem ganhava era a metodologia, era uma coisa assim estranha. E as professoras ou os professores são sempre aqueles chatos, né? Eu adoro ministrar essa disciplina, como eu adoro dar seminário de pesquisa no mestrado e doutorado, porque você vê um resultado, eles crescem, por mais que eles reclamem, por mais que... E quando você chega no final, que eles trazem um projeto, um pré-projeto, mesmo tosco, mas que entende que a pesquisa, a ciência, necessita de um método e que necessariamente esse método vai sempre ser revisto, porque ela não traz verdades absolutas e que a ciência também não tem argumento de autoridade, tem a autoridade do argumento, né? Então, assim, para isso estabelecer essa cultura, é preciso também que a gente se desarme, né? Que a gente saia das nossas salas, dos nossos laboratórios, não que a gente esqueça a pesquisa, não é isso. Eu sempre digo que é muito difícil fazer, mas que a gente se integre e busque, né? Eu fico o tempo todo falando disso na reunião que a gente teve na quinta e na sexta. Aí eu sempre digo, vocês estão falando daquilo que eu sempre defendi. Porque a gente não tem um lugar para mostrar o que a gente está fazendo, nenhuma pesquisa. Eu digo assim, pois é, os nossos jornalistas não têm formação. Nós deveríamos ter nos cursos de jornalismo, pelo menos um pouquinho da história da ciência e nos cursos de ciência um pouco da comunicação científica. Não vou dizer que isso vai dar jeito em tudo, né? Não é isso. São experimentos que a gente pode fazer. Eu acho que essa disciplina, eu fico muito feliz de ver a Ana falar e a Jéssica, algumas pessoas, do quanto a disciplina foi importante para eles. A primeira turma nós tivemos 10 alunos, a gente brincava que ainda online, eram os 10 mais. Nós tivemos podcast, nós tivemos canal no YouTube, um dos canais chamava Ciência com Sotaque, porque a menina era do Rio Grande do Norte, Mossoró, e ela tinha bem... Aí eu digo, não, não pode perder, mas você pode aliviar, porque nem sempre tal, a gente ainda vive um pouco a xenofobia, e apesar de nós falarmos no nosso país 300 e poucos dialetos diferentes, a gente acha que ainda precisa de um português, né, que não tenha sotaque e por aí vai. Mas é interessante que nós pensemos numa perspectiva de futuro, quando vocês pensam
Quando se fala de inteligência artificial, que está aí atormentando o juízo do povo, e eu rindo muito. E quando se fala das plataformas digitais, que eu acho que é um caminho que a gente tem, eu acho que sempre defendo que a internet pode ajudar muito a fazer a divulgação científica, principalmente no momento em que a inteligência artificial está em alta, né? Para que a gente possa mostrar que ela não é de agora, ela vem desde a década de 1970. Se você tem hoje as assistentes e tudo é inteligência artificial, agora o barato de agora é que a gente tem uma inteligência artificial generativa, que trabalha com os dados que você mesmo colocou na rede. Aí o medo, enfim, eu acho o debate muito legal, mas a gente precisa ler mais. Aí o pessoal, o que é que você acha? Eu digo, é bom que os professores agora vão prestar mais atenção no que estão lendo e como estão lendo. Aí você quer que... Eu digo, não é isso não. E ninguém vai proibir. Nós não temos um marco ainda para poder falar que vai proibir. A França e alguns países estão proibindo o uso já, né, pela questão. E eu acho que a gente tem que tentar fazer questões éticas de uso. Eu penso nesse sentido. Não dá mais para retroceder. E falar de divulgação científica no Nordeste, principalmente Sergipe, acho que a gente tem muito o que fazer. Nós temos pesquisas incríveis, nós somos um estado pequeno, cheio de talento, que é fácil de fazer. Não só com 2 ou 3 abnegados, mas que a gente instaure. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é instaurar a cultura da divulgação científica entre os nossos pares. Para que eles tenham essa visão, eles sabem, mas que eles sintam na carne essa necessidade de dizer. E que a gente ensine ao nosso aluno a boa e velha história da ciência. Porque, digamos, a divulgação no Brasil de ciência não começou com José Reis. Começou antes, já no Brasil Império. Quem leu a história da ciência no Brasil, do Sérgio Motoyama, vai entender um pouco sobre isso. Então, assim, os estímulos que a gente pode dar é um incentivo, é trazer para perto, é explicar, é mostrar quem está falando. Por exemplo, o Nicoleles, ele diz que a inteligência artificial não é artificial, ela é a inteligência nossa. E que está ali numa máquina. Então, ele vai dizer e acha que ela hoje é uma grande jogada de marketing, que ninguém vai substituir ninguém assim. E que é plagiadora. Exatamente. E assim, tem uma coisa que a gente tem que parar, e eu falo, né, a ficção científica ela é muito boa, mas ela também cria umas coisas engraçadas, quando o homem vai ser dominado pela máquina. Isso é um medo que a gente tem desde quando se fez a primeira máquina. Acho que desde a primeira Revolução Industrial que esse medo existe. E volta pro cinema. E volta pro cinema, né? E aí? O cinema ia acabar com a fotografia. A televisão ia acabar com o rádio, a internet ia acabar. E hoje que a gente tem uma grande convergência entre cinema, televisão, rádio, internet. Você hoje não vive sem a televisão, esqueci agora da minha televisão, me ajude, Ana. Televisão viva. As televisões hoje, com a tecnologia, a Smart TV, tá vendo? Então, assim, os estímulos que a gente teve durante a pandemia, como a ciência durante a pandemia foi divulgada, eu acho que agora a gente não precisa arrefecer e continuar divulgando, né? Usar essas plataformas, utilizar os nossos canais, as nossas redes, para mostrar como é que isso está sendo feito, para falar das mulheres, falar dos negros, dos homossexuais, do LGBTQIAPN+. Então, trazer essa... Como é que eu posso dizer? Deve ser assim... Diversidade. Diversidade, você fala assim, visionária, professora? Eu digo sim. O Levi foi um grande visionário, Pierre Levi. O que ele falou em 1994, 96, está se reverberando até hoje, apesar de hoje estar mais distante. Então, se a gente pode ainda voltar para o tuning, né? Então, todas as coisas que a gente, apesar de que dizem que foi uma mulher, que a teoria dele é de uma mulher, enfim, dá uma treta acadêmica aí, né, em relação a isso. Mas eu acredito com as ações. Nós temos um instituto tão rico, porque
não trazer isso de uma forma, mas a gente sabe que a gente precisa um pouco de agressividade em algumas coisas para poder, né? Não incisiva, ser mais incisiva e assertiva, né? O que é que eu quero? Se eu estou trabalhando com combustíveis, biomassa, biocombustíveis, como é que isso está chegando lá fora? Quando você fala o carro elétrico, como é esse carro elétrico, né? O que é que ele tem? Quando a gente fala da inteligência artificial dirigindo carros, que a gente sabe que isso já acontece há algum tempo. Quando a gente lê, por exemplo, eu sempre brinco, quando você lê A Origem do Dan Brown, para mim é o melhor livro dele, né? O último foi muito assim, muito forte, onde ele se questiona, onde se questiona tudo. Eu acho que é um caminho a incentivar, e eu brinco muito com as pessoas, não adianta vocês quererem escrever sobre ciência se não ler uma boa ficção. O repertório é essencial, tanto no cinema, essa multiformação ajuda. E o papel da escola em trazer o aluno mais para perto da ciência, não fazer as aulas de ciência ficarem chatas. As crianças gostam de ciência até 5, 6 anos, são encantadas. Quando começa a chegar na escola, não, a tal da matemática eles não gostam. Eu falo porque eu não gostava de matemática e até hoje nunca perdia, mas fazia curso para poder não perder. E já a gente não pode ser, como eu costumo dizer, mostrar que cada ciência tem um valor, a pura e aplicada, principalmente a matemática é pura. Então, como é que esse aluno, o que é que ele vê da ciência? Não, que não é decoreba, que a história não é para você decorar, é para você entender. Acho que é a capacidade de mudar essa ideia de educação que a gente tem, de não ver a educação como uma punição, mas como crescimento. Pelo menos esse é o grande desafio. Fazer com que a gente entenda a ciência não de uma forma punitiva, não como se um robô fosse tomar o lugar do homem, não como se a gente não pudesse usufruir da tecnologia. Claro que podemos e devemos, até porque a gente só conhece aquilo que a gente domina. Se você se afasta, você não vai entender, vai dizer assim, não. Apesar de que tem coisas hoje que a gente não quer mais, da minha idade a gente não quer mais aprender. A gente vai chegando no momento, não, isso aqui não, a gente vai ficando seletivo, mas... Já não encanta, né? Já não encanta, mas tem coisas que você fica ainda fascinado, ainda me fascino com o que a gente pode fazer. E ainda tem uma ideia que é muito importante. O ser humano não acaba nunca. Porque ele tem uma coisa aqui que ninguém tem, a empatia, a intersubjetividade e o sentimento. Porque o sentimento não é do coração. O coração ele só reflete o sentimento aqui, né? Se na Idade Média o órgão do sentimento era o fígado, depois passa a ser o coração, eles continuam funcionando do mesmo jeito. Também já no intestino. Então, assim, eu acho que o humano, demasiadamente humano, como diz Nietzsche, ainda continua assim. Eu acho que é bem por aí. Eu tenho uma pergunta que me vem à mente nesse momento. É muito interessante as palavras que você disse e a gente faz a gente refletir. A gente entende sobre a questão linguisticamente da língua, da sua força concreta, né? E que eu acho muito bonito isso, que ela tem a sua própria vida, seu próprio caminho. Eu sou fascinado pela linguística. No universo científico deve ter também o seu poder de linguagem lá internamente. Aí a pergunta que eu venho é o seguinte, na velocidade que as coisas estão acontecendo, né, como foi citado, há uma necessidade imediata também de se trabalhar essa linguagem científica do estudante, do mestrando, do doutorando, além de trabalhar as linguagens científicas, também já pensar em fazer uma nota, já pensando em divulgar isso, e não é mais, não, agora eu estou no meu mundo e isso aí. Então, exige mais a questão das redes sociais, de estar explorando isso também, a questão da linguagem? Eu acho que exige, porque na rede social você não vai querer ler um texto acadêmico, né? Você vai querer, sim, resultado da pesquisa. E quando o cara escreve muito difícil, você fala assim, bicho, escreve mais perto para entender. O que é que você está fazendo mesmo, sabe? O que é isso? Não é? Só vai ler a ementa. Só vai ler a ementa, então não vale a pena. Acho que se você se dispõe a fazer, e a língua, ela é o fator dominante. Não é à toa que o Maquiavel dizia que quando você dominar um lugar, mate até o último falante da língua. Porque é o maior fator de resistência.
a história das línguas românicas, das línguas germânicas, a gente tem com o domínio de Roma. Roma não fez questão. O latim clássico só era escrito, não era falado. E como eles não se preocuparam com isso, o latim influenciou, surgiu uma língua de adstrato com substrato, surgiu uma língua nova. Consequentemente, esse povo criou força, né? Então, a linguagem científica ela é baseada em argumento, né? A argumentação sólida. Você pode ter os fatos que forem, mas se você não sabe trabalhar a argumentação, você não tem nada. Então, da mesma forma que esse argumento serve para um texto de disseminação, ele vai ter que estar presente na divulgação. E quando você conseguir formar cientista que escreva tanto um quanto o outro, a gente vai passar por um processo de mudança muito bacana. Porque a gente vai estar chegando mais perto dessas pessoas. Quando houve o corte de bolsas, por exemplo, em 2017, 16, 17, aí a gente botou em pauta como é que o povo vai defender uma coisa que ele não conhece. Não adianta você mostrar seu laboratório na rede com essa linguagem de cientista, não é assim. Ninguém vai querer. Aí eles dizem assim, poxa, um bocado de vagabundo preso no laboratório que pensa assim, para fazer o quê? Não trazem resultado nenhum. A gente fica aqui o tempo todo esperando a cura de não sei o quê, a cura de não sei o que lá. Tanto que o povo não acreditava. Por que não acreditou na vacina? A vacina foi feita rápido. E muita gente já tem um movimento negacionista, o anti-vacina. A gente tem que resistir a tudo isso, porque esse povo conseguiu fazer a ciência deles de uma forma simples, né, o negacionismo, e a gente não conseguiu com a ciência maravilhosa que a gente tem, com todos os dados, com todos os argumentos, a gente não convenceu muita gente. Nós éramos o país que mais vacinava, de repente a gente está voltando a ter poliomielite, gente. Até sarampo. Então é muito sério, é um momento de se juntar e criar forças para que isso não evolua mais. A gente não pode retroceder numa história que é tão bonita e que os abnegados, você acha, como o professor falou, aquelas pessoas que ficaram presas no laboratório durante a busca da cura da Covid, eles não viram nada. Foi um ano de vida ali. E que depois, quando saiu, acho que eles se admiravam um mundo novo, né? Então, assim, é necessário que haja busque esse equilíbrio entre a disseminação e a divulgação para que a gente não caia no buraco negro do negacionismo e do movimento anti-vacina. E o mundo está exigindo isso cada vez mais. Exatamente. Nas suas vivências. Quando a gente coloca, eu pensei justamente nisso, quando a gente coloca o papel da universidade, essa questão dos estímulos estaduais. A universidade, a gente sabe do tripé ensino, pesquisa e extensão. Existe uma coisa que a gente pode aprimorar, por exemplo, de divulgação científica. A gente falou que as crianças perdem o interesse na ciência depois de um certo tempo. Existe um programa que é nacional, do Ministério da Saúde, que é o Projeto de Saúde na Escola, o PSE, que é direcionado às formações em saúde, para que a gente exerça uma formação sobre violência, sobre dengue, Covid. Tem vários temas que o Ministério da Saúde define que a gente pode aprimorar numa fase de graduação, nos cursos de saúde, no caso, que a gente pode se aproximar de divulgação científica com crianças e com adolescentes. A gente já pode trabalhar nas categorias de base. Exatamente. E na universidade, no ramo na área da pós-graduação, eu vou pegar como exemplo uma disciplina que eu cursei no mestrado de Saúde e Ambiente. O produto, a avaliação final que eu fiz em Saúde e Ambiente foi criar um Instagram para divulgar sobre conservação ambiental, por exemplo. Não era uma linguagem que eu dominava. Todo mundo tem seu Instagram, mas eu criei um Instagram para eu fazer divulgação científica sobre conservação ambiental, que não é a minha área de formação, é um desafio. E aí entra essa questão da linguagem. Como eu vou criar uma linguagem, ser sintética, ter o argumento de autoridade da ciência em 10 posts, em 10... num carrossel de 10 imagens. É um desafio. A gente não está acostumado a isso. Realmente, o pesquisador, o engenheiro, o médico, ele não foi capacitado para isso. E aí entra esse papel de intersetorialidade, de universidade, de institutos de pesquisa, para a gente fomentar desde a graduação e aí retroalimentar. Ensino básico, graduação, essa questão de divulgação, de alcançarmos essa meta de cultura científica. Estabelecer, digo bem, que a palavra que a gente tem que utilizar, mesmo que seja muito bonita,
e pouco, é o encantamento. Acho que a gente tem que ser hoje muito encantadores para que essa coisa se desabroche. No Rio São Paulo, a gente vê muito, principalmente no Rio de Janeiro, se você entra numa Fiocruz onde tem um canal para onde você leva cada livro publicado de um canal da própria instituição, que o autor vai, simplifica aquele que é que você tem. E muitos livros das áreas de saúde. Você tem um INCT lá dentro, que só trabalha com isso, entrevistando grandes cientistas, falando até da metodologia da divulgação científica hoje, que esse é o grande desafio, né? A metodologia assim, da divulgação. Qual é o método que a gente vai ter que utilizar? A gente sabe que ela... E os públicos, para criança, para adulto, para pessoa mais velha... para quem você quer falar, de onde você fala, para quem que você quer falar. Então, assim, a gente vive esse momento que eu acho que é muito bom, né? Eu falo em nível de estado. Lá fora, algumas pessoas já têm, né? O Rio de Janeiro tem não sei quantos planetários, aqui a gente tem quantos, né? Então, esse estabelecimento entre a cultura e a ciência, onde você leva para conhecer, onde você vai falar de um Nicolau, um Copérnico, você vai falar de um Galileu Galilei, por aí vai. Foram eles que lançaram as bases. Onde você tem em São Carlos um evento científico onde uma orquestra toca acompanhando os movimentos da física. É porque a gente não tem talento? Temos muitos talentos aqui. Mas é porque a gente também sente falta de políticas públicas, de incentivos. E é bom falar, é bom ver hoje, né? Ontem, quando eu soube o montante de financiamento da Semana de Ciência e Tecnologia, fiquei muito feliz porque aumentou muito em relação aos últimos anos. Então a gente vai ter mais projetos financiados, mais pessoas felizes, consequentemente mais conhecimento sendo difundido. E aí eu tenho uma curiosidade, né, professora? O ciclo de vida dos produtos cada vez é mais curto, né? Porque as tecnologias vão se sucedendo e aprimorando aí. E o mesmo deve estar acontecendo com a ciência, né? Aquela certeza, vamos dizer assim, né, de um experimento, pode ser que muito rapidamente venha a ser já questionado ou até derrubado, né, já por outra proposta e tal. Isso traz um ambiente também de incerteza para a ciência, né? E a ciência sempre partiu muito de um princípio de ser o posicionamento da verdade, né? Aí essa verdade está meio solúvel hoje também, né? Por conta dessas possibilidades de você ter avanços muito rápidos que podem negar um posicionamento anterior. De que maneira, né, isso também poderia implicar na divulgação e como é que a gente se prepara para enxergar a ciência também como um objeto de incerteza e não como aquela certeza definitiva que é tradicional? Acho que tradicionalmente se passou muito a ideia de uma ciência, digamos assim, certa e exata, quando ela sempre teve sendo questionada. Quando o próprio Thomas Kuhn diz que não se quebra paradigmas, se revisa paradigmas. O pessoal tem uma ideia de quebrar primeiro, que gente, vocês sabem, partindo do princípio do que é um paradigma, aí os alunos olham para mim, o que é? E eu vou explicar essa coisa toda, e eu digo assim, o clássico a gente não pode deixar para lá. Hoje a gente não pode esquecer do Newton, do Einstein, né? Então eu acredito que a ciência ela vai se renovando. Primeiro, que a gente tem a concretização dela por meio da tecnologia, e a própria tecnologia volta para ajudar a ciência, não é isso? Então, assim, se a tecnologia é filha da ciência, a dileta, como ela costuma dizer, sua filha dileta da ciência, quando a gente dá a vida, tanto a uma quanto a outra, tem um texto de 2 engenheiros falando sobre isso que eu gosto muito. Então, assim, as verdades, elas continuam, se não temos verdades absolutas, como o próprio Nietzsche disse. Não há fatos eternos, bem como não existem verdades absolutas. As coisas têm um ciclo. Quando se falou da AIDS na década de 1980, era a doença do homossexual, era isso, era aquilo, e a gente foi vendo isso se desfazendo, e hoje
A gente já chegou a um princípio de uma vacina contra a AIDS está sendo testada. Os coquetéis hoje se resumem a um frasco. Então, acho que a ciência ela tem evoluído e evoluído bem. Porque se a gente tem tudo isso aqui hoje, é fruto de uma ciência que se torna tecnologia, ou seja, se concretiza. E essa ideia de mostrar que a ciência ela evolui é muito importante, porque ela não está parada no tempo. Nós somos seres que mudamos, nós descobrimos, e somos nós que fazemos ciência. Sem o ser humano, a ciência não existe. Os fatos acontecem, mas necessariamente não serão estudados. Quando a gente pensa lá na Antiguidade Clássica, o Sócrates que não escrevia, ele só falava, e que o ocidental, muito tempo depois, vai se debruçar e entender o que é um livro, sendo que no Oriente já existia. Nossa ancestralidade ocidental é toda oral. Se você fala da Ilíada e da Odisseia, não existe. Quem foi Homero? Ninguém tem certeza. É. Então, lá eles já tinham um Corão de muito mais tempo do que nós temos a Bíblia. Quando Platão escreve Diálogos, nada mais é do que a saudade que ele tinha da conversa na Ágora. Então, ele vai fazer isso. Ele vai resgatar todo o pressuposto de Sócrates, que até hoje se pergunta, será que Sócrates falou isso mesmo? Né? Então, assim, a ciência, hoje a gente tem a possibilidade de registros 1000, né? Enquanto se fez registro nas cavernas e tudo mais, a gente hoje tem os registros mais sólidos. A gente se perguntava antigamente quanto tempo vai durar um DVD, né? Hoje ninguém está mais preocupado com isso, porque é tudo na nuvem. O pessoal acha que na nuvem não ocupa espaço, digo, ocupa. Tem essa ideia de que o virtual é diferente do real. A gente tem que fazer as pessoas entenderem como Deleuze explica. A semente é o virtual. Ela está ali, ela contém o quê? A árvore. Quando a árvore nasce, ela está real. Então, o mundo online e o virtual nada mais é do que um momento de gestação que a gente vai levando, enchendo e criando um grande bloco, um grande centro de cálculo, como diz o Latour. Então, assim, nós vivemos numa sociedade em rede, de fato e de direito. Nós somos seres umbíquos, ou seja, a gente consegue estar em vários lugares. Eu estou aqui, mas estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no e-mail, estou em todos os lugares. Então, a tecnologia me deu. Ela única só não conseguiu fazer uma coisa direito ainda, que é o teletransporte. Eu ainda aguardo. Assisti muito Jornada das Estrelas. E aí eu lembro do Manual de Sobrevivência para Divulgar a Ciência e Saúde da editora Fiocruz, que é uma das referências da disciplina. Promover a divulgação da ciência é um inspirado conhecimento. Então, a gente pode divulgar os erros e os sucessos que a ciência tem. Isso só contribui para incrementar o conhecimento. Então, a gente não pode negar erros também. Eu acho que o papel do cientista, é, olha, existe esse método aqui, até aqui ele não funcionou. Criamos um outro caminho e a gente avança por esse caminho. Mas a gente não vai esquecer. E até ele pode ter funcionado a vida inteira, mas chegou um momento, ele não funciona mais, não dá mais certo. Até para outro ramo, uma ideia. A gente faz isso devido a, por exemplo, a alfabetização. Como eu fui alfabetizada, você já foi de outra forma. Isso são métodos de alfabetização. E o seu filho já vai ser de outra forma. Isso é ciência. Não é? Como eu brinco com os meninos, a ciência está aqui. Como assim, professora Guilherme? A ciência está aqui. Você faz ciência, agora você não tem método. Porque o que caracteriza a ciência é o método científico. Então, aí eu vou para Boaventura Souza Santos, que diz, a ciência nasce do senso comum. Ou seja, de uma necessidade do dia a dia, da vontade de saber. Passa pelo laboratório e deve voltar a ser senso comum, que é a divulgação científica. Deve ser um tributo de todos, né? Um bem comum. Que eu acho que a gente tem que trabalhar para que as pessoas entendam que a ciência, o pessoal acha que vê a ciência como uma entidade, como se ela tivesse vida. Mas a ciência é feita por homens e ela é falha. Ela não pode ser 100%. Se fosse assim, não haveria tantas tentativas e erros, né? Sim.
Bem, vamos a um pequeno intervalo, bem rápido. E vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. O podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Conheça mais acessando o nosso site itp.org.br. Também estamos nas redes sociais, Instagram, @itp_Grupo Tiradentes. Nós também estamos disponíveis no YouTube e na plataforma Spotify. Muito obrigado. Voltamos para encerrar. Estamos já no final do nosso podcast. Muito rico, né, Paulo? Muitas informações e a gente fica com essa vontade de se estender, mas estamos já no final. E aí vamos nesse bloco diretamente vamos dizer, às considerações finais. Eu gostaria que você iniciasse as suas considerações finais sobre esse discurso da mesa, da sua participação. Bom, divulgação científica é aberto, é democrático e basta a gente exercitar nos auto-exercitar enquanto pesquisadores e demandar dos institutos de pesquisa, das nossas universidades, que a gente fomente ciência para manutenção da própria ciência. É uma coisa essencial. Não é um luxo, não é um novo ramo, não, é uma coisa que é essencial para a ciência. Divulgar a ciência para mantê-la e para manter a sociedade da forma melhor possível que a ciência pode oferecer. Muito obrigado, Turana. Por favor, as palavras e considerações finais. Bem, acho que é o momento de nós pensarmos o quanto é importante falar perto da sociedade, da ciência, de se mostrar. E a ciência só se mostra por quem faz ciência. Então, na hora da gente sair dos muros, né? Ir para lá para fora, como diz, eu quero botar meu bloco na rua, vamos botar. O desafio nosso, o desafio de chamarmos os nossos alunos, companheiros, companheiras, amigos, amigas, sentar e conversar, né? Estabelecer um momento de riso, porque a ciência ela é feita também de risos e frustrações. Entender que ela não é absoluta, que a gente está aqui para mostrar a ciência, para aprender também, porque há muita coisa que é perceptível no senso comum que a gente não tem ideia. Por exemplo, o agrônomo, a pessoa que mora no campo não tem nenhuma assim, noção de agronomia, mas sabe acompanhar as estações e plantar no tempo certo, colher no tempo certo. Esse conhecimento popular que hoje a gente transforma num conhecimento científico, porque nós trouxemos e sabemos qual o período melhor para plantar, qual o adubo que usa, mas isso é muito mais antigo do que o que está, né? Então, assim, desmistificar, tirar os véus da ciência. Fazer uma dança de véus, onde a gente vai tirando os véus e criando outros, para que a gente possa nunca deixar, né? De nunca se sentir vazio. Não fazer como Guimarães Rosa, quando estava perto de... Ele dizia para alguns repórteres, como é que você faz para escrever coisas tão boas, palavras, criar tantas palavras? Ele dizia assim, eu tenho uma cestinha onde eu escrevo, eu vou pensando e botando na cestinha. Quando ele já estava perto de morrer, ele disse que não conseguia mais escrever. Aí perguntaram assim, e a cestinha? Ele está vazia. Que isso não aconteça conosco. Que as nossas cestinhas estejam cheias e que nós tenhamos sempre véus para desvelar e mostrar coisas boas sobre o homem, sobre a humanidade e a própria ciência. Muito obrigado, Paulo. Bom, parabenizar aqui nossas pesquisadoras, excelente posicionamento, argumento, mensagem, e a nossa intenção é exatamente de estar difundindo, propagando essa visão científica de forma a se tornar acessível também a todos. Então, nós entendemos, e foi importante que foi dito aqui, né, da necessidade também do próprio pesquisador, da humildade. Muitas vezes renunciar a uma posição que já está em princípio consolidada por uma nova que surge, e esse é o caminho da evolução, o caminho do desenvolvimento, né? E que isso se torne realmente algo assim da parte de todos.
Além disso, a gente ter a nossa ciência como um atrativo, não como algo de ficção distante e tal, mas algo que é real, que está acontecendo aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, com muita profundidade, com muita competência, em vários centros de pesquisa, inclusive o nosso ITP. Então fica aqui a mensagem de buscar realmente aproximar-se mais da ciência e que seja uma ciência dinâmica, uma ciência que traga conforto, traga mensagem, traga expectativas positivas para o dia a dia da nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado. E obrigado por assistir o nosso podcast. É com você. Muito obrigada por assistir o nosso podcast. Compartilhe com todos. Até a próxima.